com o Painel Agro. Olha só, as plantas daninhas são um grande desafio para os agricultores que cultivam milho. Esses vegetais silvestres, pouco desejados, aliás, não desejados, que nascem nos solos, dificultam muito o crescimento e a produtividade, além da qualidade do produto. Por isso, é essencial a adoção de práticas para o controle da infestação na plantação, proporcionando aí um maior rendimento para o produtor. Pensando nisso, o tema da entrevista dessa semana, a gente vai trazer aí, falar sobre as estratégias para o controle dessas plantas e também dicas de manejo. Nosso convidado é o engenheiro agrônomo e doutor em fitotecnia, além de pesquisador da Embrapa Algodão, Valdinei Sofiati. Vamos acompanhar. Então, gente, uma honra receber o Valdinei Sofiati. Olá, Valdinei, muito obrigada por estar aqui conosco, gravando para o Painel Agro. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Olha só, o Valdinei, só lembrando, gente, ele é engenheiro agrônomo, ele é mestre e doutor, ele é doutor em fitotecnia. Além disso, ele é pesquisador da Embrapa Algodão. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre, como a gente já anunciou na entrevista, a gente vai falar sobre a questão do combate às ervas daninhas na cultura de milho, que é uma cultura bastante aí cultivada no Piauí e no interior do Piauí, no Maranhão e no interior do Brasil, porque na verdade o milho ele serve de proteína ali para a pecuária, ele também, a venda do grão é uma venda rentável, enfim, e a gente vai trazer aqui nesse bate-papo algumas informações. Eu queria começar lhe perguntando, Valdinei, a cultura do milho no Brasil, quais são as pragas daninhas ali mais presentes na cultura aqui no país? Então, na cultura do milho, a gente tem o mesmo complexo de plantas daninhas que infesta a cultura da soja também, e do algodão, e também infesta a cultura do milho. Mas, mais particularmente, as culturas de folha gramíneas, que têm a folha estreita, parecida com o milho, elas são mais difíceis de combater na cultura do milho, com produtos químicos, porque você tem menos herbicidas que podem ser aplicados. Então, quando eu tenho uma cultura como a soja, eu posso usar vários graminicidas, que são os herbicidas aí finalizados em DIN, FOP. Então, para o produtor em geral saber disso. Esses produtos têm uma boa eficiência em gramíneas. Já os produtos do milho têm uma eficiência menor. Então, no milho também nós temos plantas daninhas resistentes ao glifosato, que o glifosato é o principal produto usado no milho transgênico, Então, então as plantas daninhas desenvolvem resistência a esse herbicida, tanto para milho, quanto para soja, quanto para algodão, Então, esse é um problema. Então, nós temos aí capim amargoso, capim pé de galinha, buva, são plantas daninhas já que têm resistência ao glifosato. Então, nós temos que usar outros produtos para combater essas plantas daninhas resistentes ao glifosato. Certo. E aí, no caso, nós temos ali a questão da fitotoxicidade, que pode acontecer na aplicação dos herbicidas. E aí, como o produtor pode identificar essa questão? E aí, quais são os produtos mais prováveis de provocar essa toxicidade nas plantas de milho? Então, no milho, a gente tem alguns produtos que são bem seletivos à cultura. Tradicionalmente, o produtor conhece a atrazina, é um produto bastante utilizado na cultura do milho. Ele é bem seletivo para a cultura, tanto para aplicação em pré-emergência, logo após a semeadura, como em pós-emergência, que é o que a maioria dos produtores utilizam. Geralmente, o produtor faz uma aplicação de atrazina junto com o glifosato, inclusive, principalmente para combater a soja tiguera ou soja voluntária, que quando ele faz cultivo do milho depois do plantio da soja. Então, vou ter plantas de soja que germinam com as perdas da colheita, e essas plantas elas vão se tornar daninhas, Então, são plantas voluntárias e que têm que ser combatidas. Mas, além disso, eu tenho no milho, quando eu tenho uma planta daninha que não controla, um herbicida que não controla uma planta daninha, como é o caso das que eu falei, a buva, o capim pé de galinha ou o capim amargoso resistentes, eu tenho outros produtos seletivos. Em geral, nós temos 3 produtos pós-emergentes seletivos à cultura do milho. O primeiro que foi lançado no mercado, o nicosulfuron, ele é mais antigo, ele tem uma tolerância diferencial nas diferentes variedades de milho. Então, esse é um produto que exige um pouco mais de cuidado quando o produtor for utilizar, porque algumas variedades, elas são mais suscetíveis a esse herbicida
e aí ele causa fitotoxidez e causa perdas na produtividade. Então, em geral, os produtores utilizam uma dose reduzida, né, desse produto, já sabendo disso, tá? Então, esse é o primeiro. Aí, depois a gente tem o mesotrione, que é um outro produto também seletivo para a cultura do milho. Ele pode causar uma pequena fitotoxidez, mas já é bem mais seletivo que o nicosulfuron. E um terceiro produto mais seletivo ainda, e que ele tem um controle muito eficiente de plantas daninhas, é o tembotrione, que é da mesma família do mesotrione, mas ele é bastante seletivo à cultura do milho. Mesotrione e tembotrione, em geral, o produtor usa a dose recomendada, não tem muita diferença de seletividade entre as diferentes variedades de milho, ou híbridos de milho. Só uma pergunta, você falou do glifosato aí, quantos dias após a aplicação dele o produtor pode semear o milho? Não, o glifosato ele pode aplicar antes do plantio do milho para dessecação, ele pode aplicar logo imediatamente ao plantio ou antes do milho germinar, porque o glifosato ele não tem efeito residual no solo, ele só é absorvido pelas folhas. Então, se eu semear o milho e ele não emergiu ainda, eu posso aplicar o glifosato. No caso dos híbridos de milho, ou praticamente híbridos, né? Porque cultivares a gente não tem transgênicas, mas os híbridos de milho, que têm resistência ao glifosato, resistência genética por transgenia, eu posso aplicar em qualquer fase da cultura, que ele vai tolerar. E as plantas daninhas susceptíveis vão ser controladas. Tem um período ali em que a questão da erva daninha ela é mais prejudicial, né, para a produtividade do grão. Qual é o período que, especialmente, o produtor precisa estar atento quanto à presença das pragas? Então, todas as culturas, elas têm um período crítico de competição com as plantas daninhas. Em geral, esse período crítico é mais no início do ciclo. Então, até 30, 40 dias, dependendo do local, dependendo da cultivar, né, ou do híbrido, há uma variação nesse período crítico de competição com as plantas daninhas. Então, o produtor ele não deve permitir as plantas daninhas estarem competindo com a cultura nessa fase do ciclo. Eu não tenho precisamente as datas de quando que ele tem esse período crítico, mas em geral é entre 10 e 30, 40 dias, tá? Nesse período ele não pode ter plantas daninhas. No início do ciclo, quando a cultura está germinando, em geral as plantas daninhas estão germinando também e elas não estão competindo com a cultura do milho, mas a partir de 10, 15 dias elas começam a competir por água, luz e nutrientes. Então, isso elas começam a prejudicar a produtividade da cultura. E que fatores dependem mesmo do próprio... Eu queria que você falasse um pouco dando dicas, né? O que pode, aí, de repente, tanto no manejo, como no ambiente, situações que podem aí agregar para a proliferação das plantas daninhas, dando essas orientações para o produtor. Então, a ocorrência de plantas daninhas, ela depende de vários fatores, né? A área pode ir se infestando, tanto pelo produtor não controlar bem nas culturas anteriores, né? Se ele plantou uma soja e não controlou bem as plantas daninhas, elas vão produzir sementes e vão acabar germinando na cultura do milho. Outra questão que pode ocorrer também é levar plantas daninhas de outras regiões. Então, por exemplo, as plantas daninhas resistentes a herbicidas que estão em outras regiões podem chegar até a lavoura do produtor pela colheitadeira. Uma colheitadeira que chega de outra região para prestar serviço pode ser uma fonte de sementes de plantas daninhas resistentes. Então, tem que tomar cuidado com isso. O ideal seria limpar essa colheitadeira, lavar adequadamente antes de entrar na lavoura. Então, são esses principais fatores. Um outro fator que o produtor tem que prestar atenção quando ele vai implantar a lavoura é fazer uma boa dessecação. Se ele faz uma boa dessecação antes da semeadura da cultura, ele já vai estar garantindo que a emergência dessas plantas da cultura que ele está plantando, no caso o milho, vai estar na ausência de competição. Por quê? Eu falei aí que o período crítico de competição varia de 10 a 15 dias para frente,
Mas se ele não dessecou e tem plantas daninhas adultas na área, quando ele faz a semeadura, ele já vai, ou essas plantas daninhas adultas já vão estar competindo com a cultura do milho, porque elas já são grandes, elas já estão absorvendo muita luz, muitos nutrientes, muita água. Então, elas vão estar competindo desde o início da cultura. Essa ausência de controle, o que é que ela pode gerar assim, de perdas, pelo que você vê e observa, inclusive no campo, né? Já que você está num estado bastante produtor, que é o Tocantins, né? Que integra a fronteira Matopiba. Como é que você enxerga essa questão das plantas daninhas, né? E do controle hoje nessa região, no cultivo de grãos como um todo? Então, as regiões que o produtor não tem plantas daninhas resistentes a herbicidas, o controle está sendo bem satisfatório, ele já está fazendo adequadamente. O maior problema é onde ele tem plantas daninhas resistentes e ele não se atenta a isso, aí ele vai aplicar um herbicida inadequado, que não vai controlar. Então, por exemplo, ele vai só controlar, só aplicar um glifosato, e aí tem um capim amargoso resistente. Vai ter perdas na produtividade, tá? Por quê? Porque ele vai competir com a planta do milho, vai competir por água, luz, nutrientes, e a planta não vai conseguir expressar aquela produtividade que ela expressaria no caso de estar sem a presença das plantas daninhas. Mas tem uma outra questão também que pode prejudicar não só a produtividade, mas complicar a colheita. Então, por exemplo, tem algumas plantas daninhas, como corda de viola, ou plantas daninhas que se enrolam na planta de milho, que no momento da colheita, se elas não estiverem controladas, não foram controladas lá atrás, no início do ciclo da cultura do milho, elas podem causar problema de embuchamento na máquina. Então, vai ter mais perdas do que as que ela causou já na produtividade. Vai ter dificuldade de colheita. Certo. Eu queria que você falasse um pouco do capim amargoso, dando uma descrição, né, dessas plantas daninhas mais prejudiciais, né, para o nosso telespectador. Eu queria que você destacasse um pouquinho de umas 3 principais que você considera para essas plantas daninhas que mais aparecem no milho. Você citou no início algumas delas, mas eu queria que você desse mais umas dicas, né, falasse um pouco mais. Então, no Matopiba, nessa região, a gente tem algumas plantas daninhas de difícil controle, não somente as resistentes. Por exemplo, vassourinha de botão, é uma planta daninha difícil de controlar. Mas, na cultura do milho, como a gente pode lançar mão de herbicidas que são eficientes no controle de plantas daninhas de folhas largas, eudicotiledôneas, que a gente chama tecnicamente, que é a atrazina, no caso, a gente tem uma facilidade maior de controlar essas plantas daninhas de folhas largas. No caso do capim amargoso, é um pouco mais difícil, porque muitas vezes o produtor usa o glifosato e a atrazina não é eficiente, e o glifosato também não é, porque ela já é resistente. Então, o produtor ele tem que lançar mão de outros herbicidas, como o mesotrione, o tembotrione, ou o nixulfuron. Esses produtos já conseguem ter um controle mais eficiente. Então, assim, na cultura do milho, a gente não tem grandes problemas se o produtor souber selecionar o produto, dependendo da espécie daninha que ele tem na lavoura. Se ele souber selecionar o produto, ele consegue controlar bem as plantas daninhas, mesmo as que são resistentes ao glifosato. Então, por exemplo, se ele tem uma buva, ele pode usar um tembotrione junto com a atrazina, vai ter um bom controle, tá? Agora, se ele usar só o glifosato e a atrazina, aí o controle vai ser limitado, porque nenhum dos dois é tão eficiente no controle. E o glifosato não é nada eficiente, porque a planta daninha já está resistente a esse herbicida. A questão da rotação de cultura, do espaçamento, né, em relação às plantas, isso é muito fundamental também, né, para garantir esse controle ou essa prevenção. Sim, a rotação de cultura é fundamental, porque se eu tenho dificuldade de controlar uma planta daninha na cultura do milho, e eu planto uma cultura de soja ou uma cultura de algodão, eu tenho outros herbicidas que eu posso utilizar, que eles são mais eficientes no controle daquela espécie daninha. Então, você minimiza o surgimento de populações grandes e de um banco de sementes grandes daquela espécie daninha, fazendo rotação de cultura. Um bom plantio associado a uma boa adubação também faz com que a cultura arranque mais rapidamente e suprima as plantas daninhas, tá?
Claro, outro fator também é a população de plantas adequadas. Se eu tenho uma população adequada, com espaçamento entre linhas adequado, o fechamento da cultura é o melhor jeito de controlar plantas daninhas, porque ele impede a luz chegar até o chão, até o solo, e impede o crescimento das plantas daninhas. Então, se eu tenho um estande de plantas mal estabelecido por um plantio mal feito, eu vou ter muito mais problema de plantas daninhas, porque eu vou ter muito mais entrada de sol nessa área e as plantas daninhas precisam de luz. Elas são plantas também, elas precisam de luz para se desenvolver. Eu queria que você falasse daquele do uso pré-emergente, né? Do herbicida, né? A importância dessa etapa, porque você tem a dessecação, aí você vai ter a semeadura, e aí como é importante essa etapa do uso pré-emergente, né? Então, quando eu tenho um banco de sementes muito grande, com uma emergência de muitas plantas daninhas e também algumas plantas resistentes ao glifosato, por exemplo, eu posso lançar mão de uma aplicação de pré-emergência. O que é uma aplicação de pré-emergência? O plantio é feito e imediatamente após o plantio é feita a aplicação do herbicida. E aí eu tenho mais produtos disponíveis, tem vários produtos disponíveis para milho, e esses herbicidas, aplicação em pré-emergência, eles controlam as sementes, eles impedem que as sementes de plantas daninhas germinem e emerjam, né, que tem a emergência dessas sementes. Então, plantas daninhas problemáticas, como é o caso do capim amargoso, que tem uma quantidade muito grande de sementes, e que tem os sementes resistentes ao glifosato, eu consigo controlar uma percentagem muito elevada dessas sementes que não virão a germinar se eu fizer uma aplicação em pré-emergência. Então, tem situações que o produtor pode lançar mão desse método, que era bem comum no passado, mas que agora o produtor acabou deixando de utilizar, por causa justamente que tem os produtos pós-emergentes seletivos e tem também o glifosato, que tem muitos híbridos que estão transgênicos, né, e que permitem ao controle em pós-emergência. Com a credibilidade que você tem, né, eu queria que você já falou o uso, né, o nome de alguns herbicidas que são importantes, falou do glifosato, né? Falou aí da atrazina, perdão, mas eu queria que você citasse outros, porque muita gente está em casa e espera a dica de alguém que é um pesquisador como você, um estudioso, né? Que dá essa dica sem algum tipo de interesse, mas realmente com interesse de ajudar. E eu queria que você desse essa dica para quem está em casa. Existem outros produtos que podem ser utilizados no milho, por exemplo, o S-metolacloro, que é o Dual Gold comercialmente. É um produto que tem uma boa eficiência nas sementeiras, consegue controlar algumas espécies muito bem, como a trapoeraba. Sementes de trapoeraba são muito bem controladas por esse herbicida. O próprio capim amargoso é bem controlado por esse herbicida. Então, ele pode fazer uma combinação com a atrazina. Tem outros produtos ainda, como a cimazina, que já vem misturada pronta, é um do grupo das triazinas também, em mistura com a atrazina. Tem outros produtos que estão chegando novo no mercado também, que estão iniciando o uso, ainda pouco conhecidos, mas existem outras opções, principalmente de pré-emergência. Em pós-emergência, sim, nós temos uma quantidade mais limitada, que seriam os seletivos, o tembotrione, o mesotrione e o nicosulfuron. E o glifosato, alguns híbridos de milho também são resistentes ao glufosinato de amônia, que é um produto muito interessante também, principalmente para cultura, para espécies de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Okay? É isso. Então, a gente precisa aí ver a questão, aliar, né? Os produtores precisam se atualizar e tentar aliar essa questão técnica, né? Quanto mais conhecimento eles tiverem, maior eficiência, também aliada a uma questão econômica também, porque quanto mais o produto for acessível, né, ele fica mais fácil de chegar até os produtores. Tem mais alguma coisa, Valdinei, que você queira colocar, que a gente não tenha conversado para ajudar quem está nos assistindo, o produtor que nos assiste? Não, eu acho que é fundamental, como eu relatei, mas é fundamental que o produtor faça uma boa dessecação antes da semeadura da cultura. Isso
primeiro passo para ter um bom controle de plantas daninhas e é um dos mais importantes. E aí que ele faça a intervenção dependendo das espécies que ele tenha, né? Se ele tem algumas espécies resistentes ao glifosato, que ele use outros produtos, e se ele não tem, ele pode utilizar aí glifosato no caso do transgênico, ou atrazina com outro produto seletivo no caso de não ser um híbrido de milho transgênico. Tá Okay? bem, então. Valdir, foi um grande prazer conversar com você, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos para um